Sejam todos bem-vindos. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, a essa casa que nos acolhe, por mais esse início de aprendizado, fazendo uma reflexão do nosso proceder, do nosso agir, que possamos cada vez melhorar através dessa doutrina de clareza, de perdão e de amor, nos dê força, coragem e saúde para prosseguir uma nossa caminhada que planejamos no mundo espiritual. E assim vamos dar iniciado essa noite de hoje no tratamento espiritual, com apoio dos amigos espirituais, através de Jesus, dos nossos companheiros. E assim damos por iniciada a nossa reunião de hoje. Tem algum visitante aí hoje pela primeira vez? Todos velhos conhecidos, né? E assim vamos dar iniciada a nossa reunião hoje com Marcos Afonso, do Centro Espírita Luz e Caridade, fica na Rua General Olímpio 670. Perdão das ofensas. Boa noite a todos. É com muita gratidão que a gente retorna a essa casa, né, para mais uma noite de estudo. Que todos nós possamos aproveitar a grande oportunidade desse estudo da noite de hoje, que é um estudo assim que para mim me trouxe realmente muitas reflexões, que é a questão do perdão das ofensas, que está no item 14 e 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Essa questão do perdão das ofensas talvez seja assim uma das virtudes pelas quais nós precisamos conquistar, talvez a mais complexa, e eu poderia dizer, né, isso não é um posicionamento meu, mas pelo que a gente analisa, o que a espiritualidade traz para a gente, uma das virtudes mais importantes que nós precisamos adquirir. Então nós precisamos entender efetivamente a questão do perdão para que ele se solidifique dentro de nós. Por quê? Porque todas as outras virtudes que nós teremos que conquistar ao longo da nossa caminhada espiritual, necessariamente elas vão ter que ser balizadas pelo perdão. A doutrina espírita nos esclarece que o nosso processo evolutivo, ele vai nos levar à sublimação do amor. Isso é um fato. Todos nós, mesmo aqueles que a gente olha no mundo e imagina, meu Deus, será realmente que essa criatura é filho de Deus? É. E um dia vai ter em seu coração e na sua caminhada a sublimação do amor. Mas, para que isto aconteça, antes nós temos que fazer uma longa caminhada. Porque antes mesmo de eu aprender a amar, eu preciso aprender a aceitar, né, a diferença das pessoas, o posicionamento das pessoas, o modo de viver diferente. Então, antes mesmo de eu adquirir o amor, eu preciso ter a capacidade de aceitar as pessoas como elas são, da sua maneira de viver, do seu modo. E antes mesmo de aceitar as pessoas como elas são, eu preciso tolerar as pessoas, porque a própria espiritualidade nos fala, num primeiro momento do perdão, como tolerar, né? Ou seja, de uma certa forma, mesmo que isso ainda não esteja muito estabelecido em mim, mas eu tolero determinadas situações para que depois eu venha a gradativamente aprender a respeitar e aprender a amar. E antes de tudo isso, de tolerar, eu preciso aprender a perdoar. Porque ninguém ama se primeiro não aceita a pessoa como ela é. Ninguém aceita a pessoa como ela é, se não antes aprende a tolerar a imperfeição do outro. E ninguém aprende a tolerar a imperfeição do outro sem antes
aprender a perdoar. Então, por isso que nós falamos que o perdão é uma das virtudes mais importantes na nossa caminhada, porque vai ser exatamente o perdão que vai ser o alicerce para que nós possamos desenvolver as outras virtudes para seguir no nosso processo espiritual. E nós gostaríamos esta noite de tratar a questão do perdão como algo libertador. Enquanto nós não compreendemos que o perdão ele é algo que nos liberta, verdadeiramente nós não aprendemos ainda a perdoar. Então, nessa noite, nós queremos sair daqui conscientes de que o perdão me liberta de várias situações na minha vida, tanto situações espirituais, como situações materiais, que através do perdão eu consigo aliviar um peso que muitas vezes eu carrego na minha caminhada desnecessário. Porque existem aquelas situações que nós precisamos passar ao longo da nossa caminhada, mas existem outras que nós criamos peso excessivo na nossa jornada por conta da nossa maneira de pensar. E quando nós nos debruçamos no Evangelho de Jesus, nos aprofundamos no Evangelho de Jesus, nós vamos observar que a maior parte do seu Evangelho, esse Evangelho que foi aquilo que Jesus externalizou para seus discípulos e aquilo que ele exemplificou e que os apóstolos depois deixaram para nós escrito, nós vamos observar que a maior parte do Evangelho de Jesus, ele é dedicado à questão do perdão. Basta a gente analisar o Evangelho profundamente, nós vamos ver que a maior parte do Evangelho de Jesus é dedicada à questão do perdão. Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7, é clássico, né? Todos nós conhecemos. Na oração em que o Senhor nos deixa como uma forma de nos conectar com o Pai, ele também fala sobre o perdão. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofenderam, sinalizando para cada um de nós que eu preciso perdoar, porque eu também necessito de ser perdoado. Ou seja, nesta trajetória, eu também cometo muitos equívocos. Pode ser que o meu irmão esteja num momento onde ele esteja cometendo mais equívocos do que eu, mas eu já passei por este momento. Então, se eu já vivenciei, eu tenho que ter a clareza que eu preciso entender o meu irmão que está passando por aquele momento. No Evangelho de Jesus também nós vamos encontrar aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, nos mostrando exatamente isso, que todos nós somos passíveis de erros. Isso é normal. Não reconhecer o erro e não fazer deste erro a oportunidade de transformação é realmente o que nós não devemos fazer. E no final de sua trajetória, quando Jesus estava deixando, o nosso planeta, digamos assim, deixando uma parte, do seu mandato, digamos assim, porque na realidade ele continua a nos orientar, ele continua a conduzir a nossa caminhada, mas quando ele estava aqui conosco, no final da sua caminhada, ele também fala sobre o perdão, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, essas são só algumas das passagens em que Jesus faz uma relação direta à questão do perdão. Isso porque ele sabia o quanto o perdão é necessário para nós, o quanto o perdão é o alicerce que nós precisamos estabelecer para que a gente possa depois conquistar as outras virtudes. E quando Jesus faz isso, porque tudo que Jesus deixa para a humanidade,
ele se aproveita de um contexto social de uma época para trazer uma reflexão para aquele contexto social, mas também para deixar essa reflexão para a humanidade inteira ao longo da sua história. Porque Jesus, como um espírito evoluído, ele já passou por tudo isso. Então ele também já passou por esta dificuldade que nós temos do perdão, e ele entende a necessidade de dedicar boa parte do seu evangelho a nos trazer a reflexão a respeito do perdão. E é muito interessante que quando nós fomos buscar o conceito, o significado de perdão no dicionário, dentre vários significados, porque existem muitos, nós encontramos um que nos chamou muito a atenção, quando diz o seguinte: o perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida, etc. Veja bem, o perdão é a ação humana de se livrar. Na própria definição do dicionário, ele não fala de perdão como você esquecer aquilo que aconteceu, porque só é possível isso quando a gente tem amnésia. Porque se alguém faz alguma coisa com a gente, por mais que a gente não dê ênfase àquela situação, nós não vamos esquecer, porque isso está na nossa memória. Então, eu achei interessante quando a definição do próprio dicionário traz essa questão, que o perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, ou seja, tudo bem, eu me senti ofendido com essa situação, mas eu não carrego esse sentimento no meu coração, eu não lhe desejo nenhum mal, e eu quero sim recomeçar a caminhada com você. Lembra do peso que nós falamos que muitas das vezes a gente carrega? Então eu achei muito interessante essa definição quando fala de se livrar. E aí ele continua trazendo algo também que para mim foi surpreendente, isso numa questão, falando de uma questão de definição do ponto de vista material, quando ele diz: o perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Então ele fala de perdão como um processo. O que é um processo? É algo que precisa ser estabelecido, é algo que precisa ser definido, é algo que precisa ser seguido. E ele fala desse processo como um processo mental. Ou seja, tudo começa no pensamento. Quando eu penso o perdão como um processo mental, eu entendo que eu preciso mudar a minha maneira de pensar, para que efetivamente eu possa entender o perdão e fazer com que esse perdão tenha significado e tenha resposta para a minha vida. Então, o perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou sobre si próprio. Porque muitas das vezes nós temos uma dificuldade imensa de nos perdoar. E precisamos entender que isso não só é necessário, como também é natural, gente. A doutrina espírita nos fala que nós nascemos simples e ignorantes. Se eu ignoro alguma coisa, é natural que muitas das vezes na minha caminhada, por ignorar, eu vá me equivocar. E eu preciso ter a capacidade de tirar esse peso que eu coloco nas minhas costas muitas vezes por algo que eu cometi. Então achei muito bacana essa definição e acho que traz para a gente uma reflexão bem interessante para a gente começar o estudo da noite. Quando nós olhamos para a sociedade em que nós vivemos,
nós vamos observar que nós vivemos numa sociedade doente, extremamente doente. A Organização Mundial da Saúde entende que hoje, né, no atual momento que a gente vive a humanidade, nós trazemos conosco muitos processos de doenças, né? Muitos transtornos mentais. O problema é que quando a gente analisa a doença, normalmente a gente analisa a doença do ponto de vista material. Sendo que a doença do ponto de vista material, ela é somente a ponta do iceberg. Ela é o resultado final da verdadeira doença que existe em cada um de nós, que é a nossa doença da alma, a nossa doença do espírito. Porque isso, a própria ciência hoje já valida, que o processo de ressentimento, de rancor, de ódio, ele gera substâncias em nossos organismos que são capazes de nos adoecer. Quando estamos doentes do corpo, na realidade, isso é apenas o resultado da nossa doença espiritual. O que nós fazemos? Tomamos remédio. Muito bem, temos que tomar remédio, tá? A gente não está dizendo para ninguém não tomar remédio. Sendo que o remédio não cura a doença da alma. Então, o que vai acontecer quando nós tratamos a doença só do ponto de vista material e que devemos tratar a doença do ponto de vista material? Nós vamos apenas conseguir controlar a doença, nós vamos apenas conseguir conviver com a doença, mas nós não vamos conseguir nos libertar da doença, porque a causa dessa doença não é o corpo físico, e sim aquilo que nós carregamos dentro de cada um de nós. E a nossa dificuldade em perdoar, ela é um dos fatores principais que causam a doença da nossa alma. Então, a gente olha o perdão, né, muitas das vezes como, eu estou fazendo alguma coisa por alguém. Não está. Você está fazendo basicamente por você mesmo. Bom, iniciando então o texto que está lá no Evangelho, o item 14, que os Espíritos nos trazem, começa com essa passagem que ela é clássica, em que João pergunta a Jesus, né? Quantas vezes perdoarei o meu irmão? E Jesus diz, perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É muito interessante essa resposta, não porque Jesus nos indica que nós devemos perdoar infinitamente. Mas lembra lá do processo mental que nós precisamos fazer? Esse é o caminho do processo mental. Porque alguém me ofende, né? Ou eu acho que alguém me ofendeu, acho que seria a melhor colocação, porque na maioria das vezes nós estamos equivocados. Então eu acho que alguém me ofendeu. Quantas vezes eu preciso perdoar essa pessoa? Quantas vezes forem necessárias, até que eu consiga desenvolver na minha mente a capacidade de perdoar. Então, na realidade, essa sugestão que Jesus nos traz não tem relação com o outro. Ele pede que a gente exercite, que a gente faça este processo para que nós possamos internalizar o perdão dentro de nós. Como que a gente aprende na vida, como que a gente aprende lá na infância? Quantas vezes nós tivemos que repetir o A, depois juntar as letrinhas? Todo o processo de aprendizado se faz através da repetição. Por isso que Jesus nos aconselha que a gente repita e repita, para que a gente possa entender e internalizar o perdão. E aí, os espíritos, eles
validam o que eu falei no início, quando eles dizem que o perdão é uma das virtudes mais importantes que nós precisamos adquirir. Os Espíritos dizem assim: aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Então vamos lá. Percutir, bater, ecoar. Então os Espíritos nos dizem que o perdão é onde nós devemos mais martelar a nossa inteligência, ecoar dentro do nosso pensamento, gastar a nossa capacidade mental, refletindo sobre o perdão, para que a gente possa, depois de fazer este processo mental, fazer com que o perdão fale mais alto ao nosso coração. Tudo começa no pensamento. Porque se nós não fizermos isto, o que vai acontecer? Nós vamos carregar pesos desnecessários. Aquele que não perdoa, carrega o peso das amarguras e ressentimentos por toda a vida. Perdoar é se livrar deste peso. Então é algo para a gente pensar, né? Perdoar é se livrar deste peso. Por quanto tempo mais nós queremos carregar nas nossas vidas, que já temos desafios suficientes para vencermos? Por que nós ainda estamos tornando a vida mais pesada com ressentimento, com mágoa e com rancor? Isso é para a gente levar como trabalho de casa. Nós precisamos entender que o perdão se faz necessário por conta dos relacionamentos. São nos relacionamentos é que nós, pela nossa invigilância, pelo nosso descuido, são nos relacionamentos é que nós nos magoamos, nos ofendemos, e normalmente nos relacionamentos mais próximos. Porque com as pessoas de fora nós somos uma maravilha, né? No centro espírita todo mundo é bom. Mas na vida real não é assim. Então são nos relacionamentos mais íntimos é que nós precisamos dedicar a maior atenção. Nos relacionamentos com os outros e consigo mesmo. Nós precisamos tomar muito cuidado nos nossos relacionamentos. Porque, às vezes, ao longo da nossa caminhada com aquele companheiro, com aquela companheira, com aquele irmão, com aquela irmã, com o pai, com o filho, nós temos a tendência de deixar que pequeninas coisas passem despercebidas. Só que essas pequeninas coisas ao longo do tempo, elas se tornam grandes. E aí vem a mágoa e vem o ressentimento. Ah, Marcos, então é muito simples, é só não me relacionar com ninguém. Não é isso? Só que não funciona assim. Porque toda a natureza de Deus se relaciona para sobreviver, para continuar, para crescer e para evoluir. Um ser depende, às vezes, de se alimentar do outro para prosseguir a sua caminhada. Então, na própria relação da natureza, existe a necessidade de relacionamento. E com o homem, então, que precisa fazer esse processo, essa caminhada evolutiva, necessariamente ele só consegue fazer esse processo se ele se relacionar. Mas nós vamos falar sobre relacionamento daqui a pouco, um pouquinho mais à frente. Então, são nas relações humanas que nós adoecemos. Lembra que nós queríamos tratar essa noite a questão do perdão como um processo de cura, né? Um processo de autocura, um processo de se livrar
do peso que a gente carrega desnecessário. Então, são nas relações humanas que nós adoecemos. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas relações. Nós deveríamos tratar as nossas relações mais íntimas como se elas fossem visitas. Você oferece o melhor, a melhor comida, a melhor palavra. Então, nós deveríamos tratar as nossas relações mais íntimas como se fossem visitas. E é exatamente por isso que Jesus nos orienta, Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. Mas quem que é meu adversário? Aquele que mora no outro país e que eu nem conheço? Não. Aquele que convive comigo e que, pela minha invigilância, eu acabo fazendo ou reconhecendo ele como um adversário. Jesus fala, não, aproveita, o momento é agora. Por quê? Se eu não fizer isto agora, nesta encarnação, quanto tempo mais eu vou ter que carregar este peso até que a espiritualidade consiga fazer com que uma nova oportunidade de nós nos encontrarmos juntos? De repente não vai ser na próxima, porque um desencarnou antes, o outro desencarnou depois. É uma coisa complexa, esse processo de reencarnação. Se eu não faço isso agora, muitas das vezes eu vou ter que levar para a minha próxima encarnação um peso que eu vou ter que carregar pela minha encarnação inteira. Porque eu vou ter que esperar a oportunidade de me reencontrar com este irmão para fazer este processo de reconciliação. Então, gente, é complicada a coisa, Vamos pensar. Continuando no item 14, os Espíritos nos dizem: Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, que não tem eficácia, inútil e infrutífero. Por isso que a gente está trabalhando essa questão do perdão como um processo mental. Algo que nós precisamos primeiramente entender. Porque se eu não entendo alguma coisa, eu não mudo. Se está tudo certo, eu não tenho que mudar. Então eu preciso entender que o perdão não é para o outro. O perdão, ele é para mim. O único ou o maior beneficiário em perdoar sou eu. Então não adianta. Assim, é aquele discurso que a gente costuma fazer. Não, beleza, perdoei fulano, mas ele lá e eu cá. Mas espera aí, não é no relacionamento que a gente criou esse problema? Eu não preciso desenvolver um processo para que eu possa perdoar? Então, eu vou perdoar esse irmão e eu vou me propor a novamente estar com ele no meu relacionamento, para que eu possa desenvolver esse processo. Veja bem, importante, nós não estamos falando de conivência com o erro. Jesus não nos propõe perdoar quantas vezes serem necessários para que a gente seja conivente com determinadas situações. Ele nos propõe que nós estejamos sempre com a mão estendida, dizendo ao outro: olha, você se equivocou, mas eu estou aqui para lhe ajudar a transformar a sua caminhada. E dessa forma nós estamos transformando a nossa. Então ele cometeu um equívoco, eu não concordei com o equívoco que ele cometeu, mas eu estou disposto a ajudar ele na caminhada de fazer a retificação, de fazer a correção desse erro. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Por quê? Muitas das vezes, gente, algo que é muito simples para a gente é extremamente complexo para o outro.
Porque nós vivemos com experiências diferentes na nossa caminhada. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado em não ter fórmula para o problema dos outros. Porque ninguém pode medir a dor do outro, gente. O que é insignificante para mim, porque eu já consegui superar essa situação, é extremamente complexo para o outro. E aí a gente, como espírita, cria a fórmula. Não, pô, você tem que ir na reunião, lá na casa espírita, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é assim que funciona. Cada pessoa reage numa situação de acordo com as experiências que ela já viveu. Se ela não passou por aquele processo ainda, aquilo vai ser difícil para ela. O que muitas vezes é extremamente fácil para mim. Só voltando à questão do processo, o que é um processo? É uma ação continuada. Olha como faz ligação com perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas vezes forem necessárias. Perdoar é uma ação continuada, é um processo. Realização contínua. Perdoei. Poxa, se equivocou de novo. Poxa, você se equivocou de novo. Mas eu estou aqui com a mão estendida para te ajudar a você corrigir. Ou seja, uma realização continuada e prolongada. Isso é que é ruim para a gente, né? Que a gente quer fazer alguma coisa pelo outro, quer que no dia seguinte ele já se transforme em outra pessoa. Não é assim que funciona. Esse processo, muitas vezes, ele vai levar mais de uma encarnação. Por isso que nós precisamos entender que é preciso ter paciência. Método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Qual é o meu objetivo hoje? Aprender a perdoar. O que eu preciso fazer? Bom, eu preciso entender a importância do perdão, desenvolver este processo mental, estabelecer o perdão no meu coração e colocar ele em prática na minha vida. Porque se eu não colocar em prática, se eu não me relacionar, se eu manter só ele no meu pensamento, no meu coração, eu não vou desenvolver este processo. Bom, continuando no item 15, os espíritos nos falam o seguinte. Eu achei muito interessante essa colocação. Perdoar aos inimigos é pedir perdão a si próprio. Por quê? Porque eu tiro o peso das minhas costas. Então, na realidade, eu estou me perdoando quando eu perdoo o inimigo. Lógico, gente. A gente sabe que às vezes existem situações extremamente complexas que o perdoar, a capacidade que nós temos de perdoar, é o não desejar nenhum mal. Vamos trazer um exemplo. Sei lá, a pessoa tirou a vida de um ente querido nosso. Difícil que você vá se relacionar com essa pessoa. Impossível, talvez, né? Difícil, não impossível. Nada é impossível, né? Para a alma que já solidificou, né? Que já construiu, fez essa construção interior desse reino de Deus, é possível. Talvez para nós ainda não, mas um dia será. Então, muitas das vezes, o perdoar é não desejar mal. Olha, realmente, né, é algo que me abalou profundamente, eu não consigo esquecer, mas eu não quero odiar essa pessoa. Porque se eu odiar essa pessoa, eu estou colocando um peso nas minhas costas maior, que vai aumentar ainda o tamanho da minha dor. Isso numa situação complexa. Mas nas outras situações, como nos dizem os espíritos, perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio, porque você tira esse peso das suas costas. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Olha aí, quem tem os seus amigos e estão brigados com eles.
Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de sua amizade. Gente, não é possível que você conviveu com uma pessoa, teve um vínculo de amizade e às vezes uma coisa insignificante fez com que essa amizade se desfizesse. Eu conheço 2 pessoas que ficaram... Só um momentinho, pegar uma aguinha aqui. Eu conheço 2 pessoas que ficaram 20 anos brigadas por causa de um jogo de futebol. 20 anos. Parentes iam nas mesmas festas e não se falavam por causa de um jogo de futebol. Sabe por quê? Orgulho, né? Orgulho. Somente por isso. Jogaram 20 anos de um relacionamento fora, que poderia ter sido vivido, por conta de uma partida de futebol. Então, gente, perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que você era. Se você quer saber se você está se tornando uma pessoa melhor, é quando você tem capacidade de perdoar as ofensas. Você fala, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Por quê? Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Às vezes a pessoa não está nem mais aí para aquela situação. E você está ali remoendo aquilo dentro de você, criando situações físicas, gerando patologias físicas por conta do seu ressentimento. E às vezes o outro nem lembra mais do que fez. Então, não vamos nos envenenar, né? E continuando, no item 15, os Espíritos nos trazem o seguinte: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Gente, nunca não existe, não repetiremos mais essa palavra, né? Nunca perdoarei, nunca farei isso. Calma. Né? Será que você já está tão preparado assim para resistir a essa situação? Será que realmente você já está pronto para resistir a essa situação? Com isso, a gente reflete o seguinte: se eu posso recair, se eu ainda posso cair, tombar, mesmo depois de muitos anos, né? Tanto que as pessoas que fazem tratamento, por exemplo, o pessoal dos alcoólicos anônimos, tal, eles falam só por hoje. 20 anos, só por hoje. 30 anos, só por hoje. Por quê? Ele sabe que pode haver uma circunstância que vai gerar o gatilho para que ele volte àquela situação. Então, os Espíritos nos dizem, ai daquele que diz, nunca perdoarei. Não faça isso. Não diga isso, porque isso não vai ser bom para você. No seu processo evolutivo, um dia você vai ter que aprender a perdoar. Só que se você tiver este pensamento, você vai ter que sofrer muito. E não é esse o desejo de Deus. Deus quer que a gente aprenda através do amor, não através da dor. A dor ela é uma consequência das nossas escolhas. Quando eu não quero, eu me coloco na posição eu não perdoo, vai ter que passar por situações complexas na vida para poder aprender a perdoar. Não é melhor facilitar a caminhada? Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor. Nós estamos vendo uma casa espírita, né? Qual é o fundamento principal, a base da doutrina espírita? Reencarnação, não é isso? A gente aprende, né? Que a gente nasce, a gente vive, a gente desencarna e a gente continua neste processo. Nós já paramos para fazer o seguinte questionamento: mas será que o ódio que essa pessoa alimenta por mim, será que essa relação tão difícil que eu tenho dentro do meu lar, será que ela não pode ter sido construída por mim?
essa dúvida e essa pergunta, ela é fundamental. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Então a espiritualidade nos chama a refletir sobre isso. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor. E aqui ele não fala só de vidas passadas. Ele fala da nossa própria vida atual. Será que a gente já fez uma reflexão? Por que eu hoje tenho rancor por essa pessoa? Por que eu tenho ódio por essa pessoa? Será que eu já fiz uma reflexão da minha caminhada, da minha vida, dos meus atos? Então a espiritualidade pede para que a gente reflexione. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Lógico que quando a espiritualidade fala aqui, né, o apóstolo Paulo traz aqui de esquecimento completo e absoluto das ofensas, ele está falando de esquecimento das ofensas. Ele não está falando de esquecimento dos fatos. Nós só vamos esquecer dos fatos quando a gente de repente ficar bem velhinho e começar a esquecer de tudo mesmo, que faz parte do processo, aí nós vamos esquecer. Mas, naturalmente, nós não vamos esquecer dos fatos. Mas esses fatos não podem ser um mecanismo que faça com que a gente tenha rancor, tenha ressentimento, tenha ódio, tenha ofensa em relação àquela pessoa. Não pode ser um mecanismo que faça com que a gente não estenda a mão para aquela pessoa, para que a gente retorne a este convívio com essa pessoa e refaça essa caminhada. E aí, gente, nós falamos que nós queríamos tratar na noite de hoje o perdão como um processo de cura, né? Como um processo que nós precisamos desenvolver para que a gente possa curar as nossas feridas, para que a gente possa aliviar este peso que muitas das vezes a gente carrega desnecessário. E nós falamos também que são nas relações humanas que nós adoecemos. E como que nós fazemos para encontrar a cura? São nas relações humanas que encontramos a cura. O mesmo processo equivocado em que nós nos equivocamos ao longo da nossa caminhada nas nossas relações, que faz com que nós adoecemos, vai ser o mesmo processo que nós teremos que caminhar para encontrar a cura. Por isso, gente, lembra que nós falamos lá na frente das relações? Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos relacionamentos, principalmente aqueles mais íntimos. Porque, como nós falamos, muitas das vezes acontecem pequenas situações em que a gente deixa de lado. A gente finge que não vê. Só que essas pequenas situações, elas vão se acumulando. E chega um momento que elas se tornam grandes e que a gente começa a encontrar defeito no outro que nem existe. Ah, mas ele aperta demais a pasta de dente. Poxa, mas ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Mas será que isso é tão grave assim? Né? Será que isso é algo que é tão incômodo assim? Mas será que isso também não acontecia lá no começo, mas por conta, né, que no começo tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a gente acabava não percebendo, tal, não vendo aquela situação, e nós deixamos a situação tomar uma proporção que a gente vê defeito aonde não existe. Né? Então existem diversas situações que basta a gente analisar a nossa trajetória que a gente vai perceber o quanto, né, muitas das vezes essa situação ela foi construída por nós. E eu vou abrir aqui um parêntese no caso para os homens, porque a gente comete muitas das vezes esse equívoco e que a gente precisa corrigir. Muitas das vezes, né, acontece de companheiros nossos, né, ao longo de uma vida, de muito tempo, de casado, fala, poxa, mas a minha esposa agora não é mais a mesma, né? Ela não se cuida mais, isso, aquilo. E aí a gente deve trazer a seguinte reflexão para esses nossos companheiros. Tá, beleza. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. No tempo em que a sua esposa tinha que trabalhar, depois chegar do trabalho,
cuidar das crianças, cuidar da casa e no final de semana arrumar a casa, o que você estava fazendo? Jogando bola e bebendo cerveja com seus amigos? Talvez então você esteja equivocado no seu posicionamento. Talvez você, ao longo do tempo, deixou de perceber situações que eram importantes e essas situações se tornaram grandes. Você precisa rever a sua forma de pensar. Isso para tudo, né? Para todos os relacionamentos. Então, a gente precisa entender que os relacionamentos... Até 25, né? Tá. Que os relacionamentos, eles são uma via de mão dupla. Eu preciso estar aberto para escutar o outro. Eu preciso realmente estar aberto para aquilo que é diferente. Porque, gente, quando a pessoa pensa igual a gente, não tem dificuldade nenhuma. A gente só cresce com as diferenças. E por que a gente é tão avesso às diferenças? Por que a gente tem uma dificuldade tão grande de não respeitar a religião diferente do outro? Por que a gente tem uma dificuldade tão grande em não respeitar que o outro não tem religião e que não acredita em Deus? Por que a gente tem uma dificuldade em respeitar, né, a opção, seja sexual, a opção, né, de política? Por que a gente tem essa dificuldade tão grande se é justamente aí que a gente tem a possibilidade de nos relacionar e fazer esse processo de cura? É preciso fazer esta via de mão dupla. Por quê? Opa, pulou. Só um minutinho. Desculpa, deixa eu só voltar aqui. Bom, não precisa não. Deixa aí do jeito que está. Por quê? Porque ninguém é autossuficiente, né? Muitas das vezes a gente se acha autossuficiente. A gente se acha que, né, nós... Poxa, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém. Então, muitas das vezes a gente acha isso. Só que na vida nós estamos o tempo todo dependendo das pessoas. Não existe como passar pela vida sem a dependência das outras pessoas. Quando a gente vai no mercado lá e compra comida, né, e faz a nossa comida, eu paguei com meu dinheiro. Eu que fiz a comida, não dependo de ninguém para isso. Não? Alguém teve que acordar, eu deletei. Alguém teve que acordar muito cedo, né, antes do sol nascer, para ir lá, capinar o terreno, depois preparar o canteiro, adubar, esperar um tempo, plantar a semente, depender do tempo, de que chova, de que faça sol. Ele também não é autossuficiente, depende do tempo, para que aquela semente nasça, cresça, ele precisa colher, alguém vai ter que ir lá buscar, abastecer, levar, e aí a gente simplesmente coloca o prato de comida na mesa e acha que não houve esforço nenhum para isso, porque a gente teve dinheiro para pagar, né? Então a gente sempre depende dos outros, né? O próprio processo evolutivo de reencarnação, ele é uma dependência, porque para nascer nós dependemos dos nossos pais, do pai e da mãe. Na infância a gente depende do pai e da mãe. Pode ser que num período a gente se torne independente, mas quando chegar na velhice, vamos novamente depender dos outros. Então Chico Xavier, ele falava o seguinte, que nós somos como um lago, transparente por cima, mas cheio de lodo por baixo. Então, nas nossas relações, seja com o próximo ou com nós mesmos, nós nunca podemos ir fundo demais. Porque se nós formos fundo demais nas nossas relações, como neste lago, nós vamos contaminar
o lago inteiro, vamos contaminar na nossa relação inteira. Então sejamos mais leves nas nossas relações, sejamos mais compreensíveis nas nossas relações, sejamos mais caridosos nas nossas relações, tenhamos a capacidade de perdoar. E como nós estamos no final, rapidinho, só talvez mais um minutinho para a gente finalizar, tem uma história também, né, que eu escutei numa palestra, em que é conhecida de muita gente, em que o palestrante conta que Chico Xavier tinha uma vida extremamente difícil, complicada, atribulada, e ele gostava muito dos animais. Chegou uma época da vida dele que ele tinha uma cachorrinha, que ele gostava muito dessa cachorra, mas essa cachorra estava muito doente. E ele chegava, às vezes, na madrugada, né, depois de todo o trabalho dele, o trabalho profissional, o trabalho espiritual, ele ia lá cuidar daquela cachorrinha, às vezes até no finalzinho da madrugada. A irmã dele, né, pensou assim, poxa, eu vou aliviar o sofrimento do meu irmão. E do cachorro também. Foi lá e matou o cachorro. E Chico ficou, apesar, né, de ser um espírito evoluído, bem evoluído, ele ficou muito magoado com esta situação. E o espírito Emmanuel, uma vez falou para ele, Chico, esse ressentimento que você carrega no seu coração, ele está criando uma nuvem negra ao redor do seu coração. E isso está te prejudicando no seu trabalho espiritual. E isso nos prejudica não só no nosso trabalho espiritual, como na nossa vida física, se nós ainda continuamos mantendo esses sentimentos dentro do nosso coração. E aí ele falou, tá bom, tudo bem, mas o que eu faço? Eu estou sentindo. E Emmanuel falou para ele, você vai fazer o seguinte, você vai procurar saber o que mais a sua irmã gosta, o que ela mais deseja na vida, e você vai comprar e vai dar de presente para ela. Ele falou, mas peraí, Emmanuel, quer dizer que ela me magoa e eu vou ter que dar um presente para ela? E Emmanuel fala, bom, isso aí é a receita de Jesus, não é minha, você que sabe. Ele falou, bom, como é receita de Jesus, eu não posso recusar. E ele soube então que a irmã, ela queria muito, muito mesmo uma máquina de costura, que naquela época era extremamente cara, e Chico Xavier vivia com um salário pequenininho. O que ele fez? Foi lá, comprou a máquina e parcelou em várias vezes. E quando ele deu a máquina para a irmã dele, Emmanuel diz que aquela nuvem negra se dissipou. Então, gente, eu vou deixar como trabalho de casa, eu não vou pedir para vocês comprarem a coisa que os seus teóricos inimigos, né, mais desejam, que de repente eles vão pedir um smartphone de última geração, vai complicar, né? E nós não somos espíritos, né? Ainda não temos essa capacidade do Chico. Mas, gente, nós podemos sim dar o primeiro passo. Podemos, de repente, pegar o nosso aparelho celular e simplesmente mandar uma mensagem para a pessoa, me perdoa, eu estou arrependido. Mas quando nós fizermos isso, nós devemos esperar duas situações. A primeira, que a pessoa simplesmente vai nos ignorar, ok? Essa é uma grande possibilidade. E a segunda, que ela vai usar essa nossa mensagem para ainda tentar esculachar mais a gente. Então, quando a gente mandar essa mensagem, nós vamos mandar com essas duas expectativas, digamos assim. Não precisamos nos preocupar, gente. Precisamos fazer isso de coração, porque nós vamos perceber de imediato que nós estamos tirando um peso das nossas costas. Que Jesus nos abençoe. Muito grato por essa explanação, por essa dedicação. Obrigado, Marcos, por trazer essa reflexão sobre o perdão, que é uma causa maior que precisamos se curar cada dia, esse processo, analisar dentro da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, o maior mandamento. E agora vamos pedir o nosso irmão Gessé para fazer a prece final. Bondoso Deus, Jesus, mestre amado, Petercur Sampaio, mentor da nossa Casa de Amor, espíritos benfazejos que aqui atuam no trabalho das terças-feiras,
que nós chamamos de tratamento espiritual. Agradecidos estamos por esta oportunidade de entender um pouco mais do ensinamento do Cristo sobre o perdão. Agradecidos estamos pelo nosso irmão Marcos, que se dedicou e se preparou, e veio aqui à frente trazer essa mensagem de forma para que pudéssemos entender. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado, amigos espirituais. E esperamos que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, saiam daqui entendendo a necessidade de praticarmos o perdão. Quiçá não mais sentirmos ofendidos. Afinal, somos todos nós responsáveis pelos nossos atos e pelos nossos sofrimentos de agora. Portanto, devemos dessa forma entender, mestre amado, que aqui estamos para aprender e, se possível, não nos sentir ofendidos por quem quer que seja. Sigamos em paz, retornemos aos nossos lares com a certeza de que o que viemos aqui buscar, aqui recebemos. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre, e que assim seja.